Matemática básica, operações com números decimais. Então, iremos fazer uma revisão sobre números decimais e nela a gente vai ver adição, subtração, multiplicação, divisão, que seriam as 4 operações básicas, mais a potenciação e a radiciação. Lembrando que os números decimais estão presentes no dia a dia. Então, aqui eu coloquei o exemplo do preço do combustível e brinquedos para as nossas crianças. Então vamos começar aqui com adição de números decimais. Então como que a gente vai efetuar a adição de números decimais? Devemos colocar vírgula embaixo de vírgula, igualar o número de casas das decimais se necessário. Então nós temos aqui dois exemplos, 2,451 mais 3,15. Então nós vamos montar respeitando essa condição, colocar vírgula embaixo de vírgula. Então está aqui, vírgula embaixo de vírgula. Aqui nós temos 3 casas decimais, aqui nós temos apenas 2. Faltou uma, eu vou colocar um zero. E vamos efetuar a soma normalmente. Então, a gente vai fazer 1 mais 0, 1. 5 mais 5, 10, vai 1. 1 mais 4, 5, com 1, 6. E 2 mais 3, 5. Lembrando que nós temos vírgula embaixo de vírgula. Então, a resposta fica 5,601. Na letra B, a mesma ideia. A primeira coisa é vírgula embaixo de vírgula. Então, está aqui, vírgula embaixo de vírgula. Aqui nós temos 3 casas decimais, aqui apenas uma. Vou completar com 2 zeros e vou efetuar a soma normalmente. Então, 0 mais 2, 2. 0 mais 4, 4. 1 mais 3, 4. E 3 mais 2, 5. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, então nós temos 5,442. Agora, subtração de números decimais. Como que nós vamos proceder então? Devemos colocar vírgula embaixo de vírgula e igualar o número de casas decimais. Então, dois exemplos também. Então, o início igual da adição, vírgula embaixo de vírgula. E nesse caso também iremos completar com zeros aonde estiver faltando casas decimais. Em cima eu tenho 3 casas, embaixo apenas 2, vamos colocar um zero. E agora nós vamos subtrair. Então, 1 menos 0, 1. 5 menos 5, 0. 4 menos 1, 3. E 4 menos 3, 1. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, então 1,301. O segundo exemplo, exemplo B. Vamos colocar então vírgula embaixo de vírgula. 2 casas decimais, aqui nós temos 3. Vamos completar com 0. 0 menos 2 não dá, então nós vamos ter que pegar emprestado. O 8 vai emprestar 1, então ele vai virar 7. E esse 1, na hora que chega aqui, ele se transforma em 10. Então, 10 menos 2, 8. 7 menos 4, 3. 7 menos 3, 4. E 3 menos 2, 1. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, então nós temos 1,438. E agora nós vamos ver multiplicação de números decimais. Como que nós vamos proceder? Devemos esquecer da vírgula e multiplicar os fatores. E depois, o número de casas decimais do produto é igual à soma de casas decimais dos fatores. Então, vamos simplesmente multiplicar. Então, vou armar aqui a minha multiplicação. Esquece que existe vírgula. 3.234 vezes 24. Faz de conta que não tem vírgula. Então, tenho 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, com 1 que foi 13, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1 que foi 9. E 4 vezes 3, 12. Agora é hora de multiplicar o 2. Então, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. Vamos somar as nossas parcelas. Então, aqui vai ficar 6. 3 mais 8 vai dar 11, vai 1. 1 mais 9, 10. Com 6, 16, vai 1. 1 mais 2, 3. Com 4, 7. E no final, 1 mais 6, 7. Bom, onde que eu devo colocar minha vírgula na resposta? Aqui em cima nós temos 3 casas decimais e aqui uma. Total de 4 casas decimais. Então, a resposta, nós vamos contar aqui 4 casas decimais para poder colocar a nossa vírgula. Então, vai ficar 7,7616. Então, essa é a multiplicação de números decimais. No segundo exemplo, vamos multiplicar, vamos esquecer que existe vírgula, então a gente vai considerar 321 vezes 4. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8.
4 vezes 3, 12. Onde eu vou colocar minha vírgula? Bom, aqui eu tenho 4 casas decimais, aqui eu também tenho 2 casas decimais, um total de 6 casas decimais. Então, na resposta tem que ter 6. Como aqui já tem 5, né, que eu coloquei esse 0, fazendo 4 vezes 0, 0. Então, como nós temos 5 casas, está faltando uma. Completa com 0, coloca a vírgula e mais um 0. O importante é ter 6 casas decimais. Então, essa é a multiplicação de números decimais. Agora é a vez da divisão de números decimais. Iguala-se os números de casas decimais. Então, a primeira coisa é igualar o número de casas. Depois, é colocado a vírgula no quociente no momento em que acrescentamos o primeiro zero à direita do dividendo. Então, a gente vai dividir aqui em duas partes. A gente vai igualar o número de casas decimais e vamos dividir. Se a gente não conseguir dividir, nós vamos colocar a vírgula no quociente e acrescentar um zero à direita do dividendo. Então, vamos ver isso na forma prática. Então, 3,24 dividido por 2,5. Primeira coisa é igualar o número de casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas, aqui eu tenho 1. Então, eu vou colocar um zero aqui. Isso vai me dar 2 casas decimais aqui e aqui também. Na sequência, nós vamos retirar a vírgula. Não existe mais vírgula. A conta é 324 dividido por 250. Então, 324 por 250, isso vai dar 1. 1 vezes 250 dá 250. Subtraindo, 324 menos 250 vai sobrar 74. Não tem mais nada para baixar. Então, teoricamente, acabou a nossa divisão. Só que eu quero trabalhar com a parte decimal. Então, a gente vai colocar uma vírgula no quociente e abaixar um zero à direita. Então, 740 dividido por 250, que vai dar aproximadamente 2. 2 vezes 250 dá 500. 740 menos 500 vai dar 240. Como já tem vírgula, eu posso abaixar agora toda hora um zero. Então, vou baixar um zero. 2.400 por 250, isso vai dar 9. 9 vezes 250 vai dar 2.225. 2.250. Subtraindo, nós temos aqui 150. Como já tem vírgula, eu posso abaixar um zero. Então, 1.500 por 250 vai dar 6. 6 vezes 250 vai dar 1.500, sobrando 0. Então, o resultado da divisão de 3,24 por 2,5 é 1,296. Vamos para o segundo exemplo. Então, nós temos aqui 320 dividido por 4,5. Aqui nós temos uma casa decimal, aqui não tem nenhuma. Então, a gente vai igualar o número de casas decimais. Então, vírgula e um zero. Na sequência, retira-se as vírgulas. A conta é 3.200 por 45. Vamos pegar aqui 320 dividido por 45. Então, 320 dividido por 45 vai dar 7. 7 vezes 45 vai dar 315. Então, 320 menos 315 vai dar 5. Como tem um zero para baixar, eu vou abaixar e vou dividir. Então, 50 por 45, 1. 1 vezes 45, 45, sobra 5. Não tem mais nada para baixar, mas como eu quero a parte decimal, eu vou colocar uma vírgula no quociente e vou baixar um zero à direita. Então, 50 por 45, 1 novamente. 1 vezes 45, 45, sobra 5. Se eu quero continuar a conta e já tem vírgula, é só abaixar um zero. 50 por 45, 1 novamente. 1 vezes 45, 45 e sobra 5. Já dá para perceber que esse 1 aqui vai ficar se repetindo. Então, nós temos 71,111 e segue para o infinito. Nós temos infinitas casas decimais. Então, nós temos aqui uma dízima periódica simples. Então, essa é a divisão de números decimais. E agora nós vamos relembrar um pouquinho a respeito da potenciação de números decimais. Então, vamos seguir o que é feito na multiplicação de números decimais. Então, nós temos aqui também dois exemplos. 2,5 elevado ao quadrado. Então, o que seria 2,5 ao quadrado? É 2,5 vezes 2,5. Então, armando a nossa multiplicação, 2,5 vezes 2,5, esquece que existe vírgula, 25 vezes 25. 5 vezes 5, 25 vai 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12.
2 vezes 5 vai dar 10, vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Somando as parcelas, damos aqui o 5, 2 com 0, 2, 1 mais 5, 6. Lembrando de colocar a vírgula. Então, nós temos aqui em cima duas casas decimais, na resposta, duas casas decimais. Então, a gente vai ter 6,25. Segundo exemplo, 0,02 elevado ao cubo. Então, nós vamos ter 0,02 vezes 0,02 vezes 0,02. Multiplicando os dois primeiros fatores primeiro, nós vamos ter 0,02 vezes 0,02. Esquece que existe vírgula, é 2 vezes 2, e 2 vezes 2, 4. Até posso fazer 2 vezes 0, 0, mas o importante aqui é que aqui em cima eu tenho duas casas decimais e aqui embaixo também eu tenho duas. Então nós temos um total de 4 casas decimais. Então na resposta é necessário ter 4 casas decimais. Como eu só tenho 2 algarismos, eu vou completar com mais 2 zeros, para eu ter as 4 casas decimais. Vou colocar a vírgula e mais um zero. Então 0,02 vezes 0,02 dá 0,0004. Porém, eu tenho que multiplicar por 0,02 novamente. Então, vamos lá. 0,004 vezes 0,02. Esquece que existe vírgula, então nós vamos ter que 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 0, 0. O importante é que em cima tem 4 casas decimais e embaixo tem 2. Um total de 6 casas decimais. Então, na resposta, é necessário conter 6 casas decimais. Como eu já tenho 2 dígitos, 2 algarismos, está faltando 4. Vamos colocar aqui, então, 4 zeros, mais a vírgula e mais um zero. Então, a gente vai ter como resposta 0,000008. Então, esse é o resultado de 0,02 elevado ao cubo. E, por último, vamos recordar a radiciação de números decimais. A famosa raiz quadrada. Como que vamos proceder? Vamos transformar o número decimal em fração e extrair a raiz quadrada do numerador do denominador. Então, nós temos aqui 3 exemplos. 0,64, a raiz quadrada dele. Vamos transformar isso aqui em fração. Para transformar em fração, tira a vírgula. Se eu tirar a vírgula, eu vou ficar só com 64. Como eu tenho duas casas decimais, eu vou colocar 64 sobre 100. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 100, 10. Lembrando que 8 vezes 8, 64. E 10 vezes 10, 100. 1,96, a raiz quadrada desse número. Vamos esquecer a vírgula, nós vamos ter 196. Como tem duas casas decimais sobre 100. Opa, voltando aqui em cima, né? 8 sobre 10, 0,8. Então, aqui nós temos 196 sobre 100. Raiz quadrada de 196 vai dar 14. E a raiz quadrada de 100, 10. Porque 14 vezes 14 dá 196 e 10 vezes 10 vai dar 100. 14 dividido por 10 vai dar 1,4. E por último, raiz quadrada de 0,0441, tira a vírgula, 441. Como temos 4 casas decimais, nós vamos ter 441 sobre 10.000, o 1 seguido de 4 zeros. Raiz quadrada de 441 vai dar 21, e a raiz quadrada de 10.000 vai dar 100. 21 dividido por 100 vai dar 0,21. Portanto, a raiz quadrada de 0,64 é 0,8. Raiz quadrada de 1,96 é 1,4. E a raiz quadrada de 0,0441 vai ser 0,21. E assim a gente termina a revisão envolvendo operações com números decimais.